porque conseguiam favores políticos, ela influenciava o governo. Então, vamos falar da França e cada um pensa o que quiser. Nós temos um caso julgado no Brasil, que está na RT, é o caso do presidente Juscelino Kubitschek, está na RT, então, agora nós podemos comentar. O diário dele foi publicado por uma revista da editora Abril, e a família ficou bastante indignada e entrou com a ação fazendo 2 pedidos: indenização por danos morais por invasão de privacidade, porque o diário dele não tinha nada a ver com a história do Brasil, era um diário pessoal dele enquanto pessoa. E pediu também direitos autorais, que teria direito, porque era uma obra inédita. O direito de autor consagra o ineditismo, o autor não é obrigado a publicar, justamente porque respeita a privacidade da pessoa, e a editora Abril publicou sem nenhum consentimento. Infelizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu indenização só por direito autoral, danos morais por ofensa a direitos morais de autor, que é a quebra do inédito. Era uma obra que não tinha consentimento para ser publicada, mas negou a indenização pela invasão de privacidade do presidente, porque os fatos seriam públicos. Quanto a isso, com todo respeito ao eminente desembargador relator, que para nossa alegria está vivo, e inclusive eu sou amiga da família, eu tenho a discordância técnica em relação a esse dado. Os fatos eram públicos, não sei qual era o nível de pessoas, o âmbito de pessoas que conheciam este fato. Fato é uma coisa, a versão é outra. E será que os fatos foram públicos licitamente? Certamente não foram. Ao pensarmos assim, nós estamos convalidando um ilícito. Então, não creio que pelo fato de esses fatos já estarem divulgados, pela hipótese desses fatos estarem divulgados, que uma biografia possa livremente explorar. Cada um explora com sua verve literária, porque o direito de autor protege exatamente isso. É o talento que cada um tem para dar a sua versão à forma. O direito de autor não protege a ideia, protege a forma. Então nós temos, por exemplo, esse caso julgado e vários outros. Eu penso então que não é censura e que o pedido da ANEEL em si não me parece ensejar muitos problemas quanto à dispensa da autorização. O que me preocupa é exatamente a vontade que se tem de excluir as biografias do campo da responsabilidade civil, o que realmente parece que não foi muito bem compreendido, ninguém chamou atenção para esse ponto. Vocês podem ver que eu pareço ser uma voz discordante. Na verdade, quanto à autorização, eu não sou. O que quis o legislador dizer? Salvo se autorizadas ou por exigências da justiça, por exemplo, para ser prova em juízo, para desvendar-se algum crime, o legislador brasileiro, que foi o professor Moreira Alves, que é um dos maiores juristas do Brasil de todos os tempos, que sabe tudo, sabe direito romano, direito civil, direito público, sabe tudo com grande profundidade. Ele não merece a crítica que estão fazendo do artigo 20 do Código Civil como se fosse uma aberração, não é aberração nenhuma. Nos outros países também existe esta ressalva, salvo se autorizadas, mas não me parece que, salvo se autorizadas, exija que isto seja fundamental e absoluto. Ao consignar salvo se autorizadas, entre outros casos, o legislador civil, que é da mais alta respeitabilidade, avaliza uma hipótese que é lógica, que dá maior resguardo ao biógrafo quanto à responsabilidade civil. Porque se for autorizada a biografia,
o biógrafo terá em seu favor o fato de que o biografado já lhe deu o aval e não poderá invocar depois nada contra isso. Aliás, não poderá invocar se ele leu o inteiro teor da biografia, porque uma autorização genérica não afasta a responsabilidade civil, a não ser que ela tenha dado à vista do inteiro teor. Depois ele não poderia venir e contra facto próprio. Se ele deu autorização à vista do inteiro teor, não há como. Então, ao estabelecer salvo-se autorizadas, o Código Civil brasileiro nada mais fez do que dizer o óbvio e que está em outras legislações também. Se não tivesse dito, também não faria diferença. O problema não é a falta de autorização. A falta de autorização não implica como causa e consequência que vá haver dano. Pode ser que não haja autorização para uma biografia e a biografia seja feita de um modo que não tenha, do qual não resulte dano. Nós já vimos inúmeras biografias das quais não resultaram danos. Ninguém reclamou e possivelmente ninguém vai reclamar. Ao contrário, quem der autorização pode reclamar, sim, salvo se deu autorização à vista do inteiro teor da obra. Dizer que não é possível se fazer biografia sem autorização não é verdade. A liberdade de expressão existe, mas a responsabilidade civil existe também. Quem é que vai ver se há dano? Poder Judiciário. Poder Judiciário inafastável. Eu tinha chamado a atenção para aqueles dois artigos, o 9º e o 10º, porque ouvi perplexa de grandes advogados e juristas assegurarem que a liberdade de expressão é absoluta e se houver dano, não é possível a tutela preventiva. Só é possível a indenização a posteriori, porque o inciso 10º do artigo 5º estabelece: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, vírgula, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ora, quem é que pode pretender que esse inciso 10º se refira só à liberdade de expressão? Está se referindo a todo e qualquer dano. Não é possível se inferir que por causa dessa colocação no inciso 10º, em que o legislador assegura indenização, que aliás nem precisava, porque decorre do sistema de responsabilidade civil haver indenização pelos danos causados, o legislador constitucional acho que nunca imaginou que um dia o que ele quis dar a mais, assegurar a mais, fosse interpretado a menos contra os casos em que há o embate entre liberdade de expressão de um lado e violação à vida privada de outro. Que o que estão defendendo, eu já participei de debate na OAB São Paulo, e em que o meu colega de debate, advogado de grandes jornais, e defendeu esta tese com base no que está colocado no parecer que instrui a ação da ANEEL, que no caso de haver dano, não é possível tutela preventiva. A tutela será sempre a posteriori e reparatória. Isto afronta completamente o inciso 35 da Constituição Federal, que é a inafastabilidade da tutela jurisdicional para todo e qualquer dano, no âmbito preventivo e no âmbito reparatório. Eu não vejo como é que se possa sustentar dessa forma. Gostaria até que alguém me convencesse do contrário. Eu nem vou falar ainda do artigo 12 do Código Civil, que é claríssimo, e no sentido de que pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade, que cesse a ameaça ou a própria lesão, e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Esse artigo até é demasiado, porque bastaria o inciso 35 do artigo 5º,
e na afastabilidade da tutela jurisdicional. Agora, pretender que uma reparação a direitos da personalidade, aliás, compensação, porque reparar dano a direito da personalidade nunca é uma reparação, é uma compensação, pretender afastar uma tutela reparatória com amplo espectro do Código de Processo Civil, e só com esse inciso 35, acho que é pretender demais, é defender uma tese com um afinco demasiado, desprezando a própria Constituição que estão querendo fazer prevalecer. E eu quero esclarecer que eu não sou advogada de jornal, de sindicato, de nada. A minha manifestação é puramente técnica e é por isso que eu me considero isenta. Eu não estou defendendo jornal nenhum, nem estou defendendo uma massa de lesados, que, aliás, é uma massa tão inexistente, é uma massa tão fluida que ela nem existe. Então, eu estou defendendo direitos de personalidade. Há limites para a liberdade de expressão? É claro que há limites. Basta-se ver a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos. Há vários julgados. O caso von Hannover, que envolveu a princesa de Mônaco e seu marido, de sobrenome von Hannover, atesta que no caso concreto é que interessa, porque em um caso a Corte deu a tutela para a lesada, que foi Caroline de Mônaco, a parte lesada que queria e conseguiu impedir a veiculação de uma fotografia na qual ela foi flagrada em sua vida privada. Então, o Tribunal, a Corte Europeia de Direitos Humanos, deu a tutela reformando sentença do Tribunal Alemão. Num outro caso, envolvendo também fotografia, envolvendo também o Tribunal Alemão, a Corte Europeia não deu esta tutela, porque entendeu que naquele caso concreto interessava, sim, conhecer como estava a vida dos membros da família do Principado de Mônaco enquanto o príncipe Rainier estava doente. Então era justo, era legítimo que os administrados daquele Principado de Mônaco conhecessem, por meio da fotografia, como é que se comportava aquela família diante da doença do príncipe, que, se falecesse, ensejaria a sucessão, etc. e tal. Então, os senhores vejam que não existe a primazia de liberdade de expressão em caso concreto. Existe a primazia do caso concreto e não da liberdade de expressão nem dos direitos da personalidade. Não há direito absoluto, eu concordo. Nem liberdade de expressão absoluta e nem direitos da personalidade são absolutos. O que importa é o caso concreto. E agora, passando a um assunto que apareceu de repente, porque uma associação formada por músicos, e principalmente por músicos e outros artistas, pretendeu defender a seguinte tese: é possível se fazer uma biografia com ou sem consentimento, desde que o biógrafo pague direitos autorais ao biografado. Isso é uma verdadeira aberração. É contrário a todo o espírito do direito de autor, que protege o criador da obra e não o objeto da inspiração. Biografado não tem direito autoral. Nem que ele revise a obra, fiscalize o artigo 15, parágrafo 1º da Lei de Direito Autoral, que é a Lei 9.610 de 98, é muito claro ao dizer: não é coautor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio. Não é coautor. Ele pode ganhar algo? Pode, do ponto de vista negocial. Se ele fizer um contrato com o biógrafo no sentido de participação nas vendas, é um contrato como qualquer. Direito autoral, não, por favor. Não, não e não. Direito autoral é de quem cria.
não é de quem é objeto da criação. Vocês já imaginaram, cada um que fizesse uma música para alguém tinha que pagar direito para essa pessoa que inspirou. Então as Carolinas do Chico, as Cecílias, as Beatriz, todas teriam que pagar direito autoral. Então a Zuzu Ângel, que foi homenageada pelo Chico Buarque numa bela música, também teria que pagar direito autoral. Cada um que falasse de alguém teria que pagar direito autoral. Isso é um verdadeiro absurdo. Foi bom eles provocarem isso, porque assim já fica claro essa discussão. Querem dinheiro? Eu não tenho nada contra, mas não põe o direito autoral no meio que não tem nada a ver com o assunto, por favor. Eu quero enfatizar mais uma vez que a responsabilidade civil é inafastável. Haverá indenização se houver dano. A tutela é preventiva, sim, e não só a posteriori, como pretende. Se houver dano, o lesado pode pedir a tutela preventiva. O Código de Processo Civil está aí para socorrê-lo da melhor forma possível. Medida cautelar, tutela antecipada, o que for, até mandado de segurança, dependendo de quem seja aquele que cometa a infração. Então, temos aí uma gama imensa de socorro a quem assim se sentir lesado. E acho que o Supremo Tribunal Federal pode sim fornecer parâmetros para apreciação dos diversos casos concretos, parâmetros que já existem em vários julgados. Então, o caso von Hannover, por exemplo, dá vários parâmetros. E isso não é ruim. Eu acho que é até bom que o tribunal forneça parâmetros a orientar a visão do juiz em cada caso concreto. Não há saída. Quem vai decidir se tem dano ou não tem dano é o Poder Judiciário. Eu acho que isso é muito bom. Estamos num Estado democrático de direito, onde temos a segurança de ter a visão do Poder Judiciário. Agora, pretender um cheque em branco só porque é um caso de biografia, isto é um verdadeiro absurdo. Pode haver dano, se houver, haverá responsabilidade civil, sim. Eu também quero dizer que não concordo nem com o intuito meramente financeiro e de ganhos das editoras que defendem essa tese, e nem também com o intuito meramente financeiro de pessoas, ou principalmente de herdeiros, que querem obstar a autorização para as biografias. Se os direitos da personalidade são inalienáveis, eles não poderiam ser negociados. Então, esse é um assunto, um tema para que o Poder Judiciário veja no caso concreto qual é o fundamento da recusa. Me parece que foi o viés que embasou a recusa das filhas do Garrincha quanto àquela biografia que o Rui Castro fez. Conforme se leu e conforme dá para perceber, elas queriam ser indenizadas. Não havia exatamente um pedido para expurgar da obra as partes que seriam ofensivas ao Garrincha. Aliás, muito melhor é expurgar os textos ofensivos do que pedir a supressão total da obra, como aconteceu com o caso Roberto Carlos, que virou um exemplo de mau uso da liberdade de expressão. Fazer a busca e apreensão total do livro, a proibição com pena pecuniária pela desobediência, realmente é uma grande violência contra a liberdade de expressão. Se ele se sentiu prejudicado, poderia muito bem pedir que se fizesse o expurgo daqueles textos. Foi o que aconteceu na biografia do Tim Maia, por exemplo, feita pelo Nelson Mota. A viúva se sentiu prejudicada com vários textos, os textos foram expurgados e na próxima edição isso já vai ser corrigido. Eu quero então apresentar em conclusão o seguinte, que não cabe a definição a priorística de dano não indenizável ao se interpretar a colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade,
à luz da Constituição e dos artigos 20 e 21 do Código Civil. O ministro Gilmar Mendes trata muito bem da colisão de interesses e ele participou do caso Elvanger que eu citei. E ele afirma também que não há direito absoluto para se verificar no caso concreto, enfatizou muito bem o princípio da proporcionalidade, que deve ser sopesado em cada caso concreto. Necessidade, adequação e proporcionalidade estrito sensu. Isso tem que ser aplicado em todos os casos concretos. Não há relação de causa e efeito entre autorização para biografia e isenção de responsabilidade civil, bem como entre falta de autorização para biografia e existência de dano fundado em responsabilidade civil. Não há essa relação de causa e efeito. Não pode a lei, nem interpretação jurisprudencial, consignar expressa ou implicitamente a inexistência de responsabilidade civil, considerando a natureza da obra, como no caso das biografias. Salvo na hipótese de concordância expressa do biografado ou retratado, à vista do inteiro teor da obra, a responsabilidade civil existirá sempre, em tese, com ou sem consentimento do biografado, por força dos artigos 186 e 187 do Código Civil, que acolheu a responsabilidade civil subjetiva fundada na culpa, no meu modo de ver. Eu não desconheço o enunciado das jornadas da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que o 187 acolhe a responsabilidade objetiva. No meu modo de ver, não, mas esse não é um assunto para hoje. Quando se cuida de pessoas notórias, cuja trajetória pessoal, artística ou profissional tenha dimensão pública, ou estejam inseridas em acontecimentos de interesse da coletividade e da história, a interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil, à luz da Constituição da República, sopesados com a liberdade de expressão, dispensa a autorização prévia para biografias e obras similares, mas não afasta a responsabilidade civil se houver dano patrimonial e ou moral. Enfatiza-se assim a relevância do caso concreto e a apreciação pelo Poder Judiciário. Muito obrigada a todos. Cumprimentando a professora Silmara pela sua brilhante exposição e grata satisfação da Escola Superior da Magistratura de recebê-la aqui nessa tarde de hoje. Eu, sem maiores delongas, passo a palavra ao professor Rafael Betef, que é referência do Estado em responsabilidade civil e que também é professor dessa casa. Eu agradeço a referência ao Dr. Cláudio, que nos acolhe tão bem no dia de hoje e que, com um exemplo de fidalguia da magistratura catarinense, também nos honra muito contar aqui como um dos organizadores do nosso evento. Bom, eu de maneira muito séria, como o fiz no início, mas talvez de maneira menos atabalhoada agora, ministro Antônio Carlos Ferreira, renovo os meus agradecimentos a todos os participantes, sem dúvida nenhuma as já destacadas autoridades presentes, e faço coro com a manifestação do Dr. Márcio Picari, dos Galotti, os embargadores, o ministro Jorge Mussi, que acabou se ausentando, e também manifesto a minha felicidade com a nova posição na presidência, o desembargador Nelson Schaefer Martins, amigos de todos nós. Também agradeço muito a participação aqui dos alunos, que renunciaram a uma belíssima tarde de praia nessa sexta-feira. Muitos já estão de férias, mas estão aqui, então, e eu vou acabar então de massacrá-los agora com mais uma exposição de direito civil. Eles estão aqui sob julgo, né? Eles todos queriam ir embora agora, mas eu os obriguei a, depois de
presenciar em grandes palestras agora, serem obrigados a ver o nível baixar muito. Principalmente depois da brilhante explanação da professora titular Silmara Quinelato. Bom, o tema que foi proposto, inclusive, pela professora Silmara, e que muito me agradou, e eu prontamente concordei em tratar, é exatamente sobre a evolução e as tendências da responsabilidade civil. Inclusive, a professora Silmara tem um texto, pelo menos o que eu tive acesso a primeira vez foi aquele publicado em 2005, em que ela realmente acaba sistematizando as 4 grandes vertentes dessa evolução, né, principalmente na objetivação dos danos, na securitização, no aumento daqueles legitimados a pleitear danos e também daqueles legitimados a sofrerem danos, ou seja, aqueles que podem constar tanto do polo ativo como do polo passivo das demandas indenizatórias, mas sem dúvida nenhuma um ponto que a senhora tocou me é muito caro e será esse o objeto da minha palestra de maneira bastante destacada, que é exatamente o aumento da quantidade dos danos indenizáveis, ou falando de outra maneira, o alargamento do conceito de dano indenizável no direito brasileiro. Por incrível que possa parecer, e muitas vezes quando nós não temos uma análise um pouco mais ampla, ou seja, de outros ordenamentos jurídicos, parece que a ampliação do conceito indenizável que acontece no Brasil, parece que ela é um movimento internacional, em geral. E na verdade isso não acontece, né? Principalmente se nós tomarmos alguns ordenamentos extremamente importantes e que influenciaram muito a nossa cultura jurídica, como a Alemanha e nomeadamente o direito português, há um sentimento, uma proposta muito refratária ao aumento de danos indenizáveis, principalmente na seara extracontratual, se trabalharmos com a Alemanha, até porque nós conhecemos o monumental desenvolvimento da responsabilidade civil contratual na Alemanha, né, muito devido a uma principiologia contratual, que inclusive o direito alemão foi forçado a desenvolver por ter uma lista limitada de bens tutelares na seara extracontratual. O professor Jan Peter Schmidt coloca isso muito bem, em obra brilhantemente organizada pelo professor Otadi, em que realmente alguns institutos, como o contrato com proteção a terceiros, foi desenvolvido na Alemanha exatamente por eles não contarem ou não poderem desenvolver o conceito de reflexo sobre o ricochet da maneira como foi feito no direito francês, e que nesse sentido, sem dúvida nenhuma, o direito brasileiro é legatário. Mas por que eu faço essa introdução? Eu faço essa introdução por uma questão muito simples. Eu acredito que hoje em dia, eu até brincava aqui com o nosso diretor, o meu querido amigo Alexandre Moraes da Rosa, e eu costumava dizer assim para ele, falo também para os meus alunos, hoje em dia, o politicamente correto, o mais aceito, é aquele professor que faz mais sucesso entre as massas, no direito penal, é o professor do direito penal mínimo, né? Um professor garantista. Na responsabilidade civil é exatamente o contrário. Quem faz sucesso é o professor da responsabilidade civil máxima, né? Da extensão mais intensa do conceito de dano indenizável. Eu sempre contei, ou sempre estive nessa situação muito agradável de fazer parte dessa corrente, porque sempre fui uma pessoa vinculada com o aumento desse conceito de dano indenizável, porque sempre advoguei de maneira muito intensa por novos danos indenizáveis, como a perda da chance, como o dano reflexo, como o wrongful conception ou wrongful life, algumas categorias que eu tive a oportunidade de publicar alguns textos, quase sempre com o viés de advogar pela aceitação da indenização desses elementos do direito brasileiro. Entretanto, sem dúvida nenhuma, eu consigo notar hoje um movimento extremamente exagerado na responsabilidade civil, e acredito que na doutrina, mas eu diria até mais, doutor Cláudio, acredito eu, no desenvolvimento jurisprudencial nacional. A responsabilidade civil ela vem sendo considerada quase como uma panaceia geral para todos os males. E esse sentimento de uma indenização absoluta de todos os danos, por mais hipotéticos possíveis que eles possam parecer, vem gerando algumas transformações perniciosas de alguns conceitos básicos da responsabilidade civil. Inclusive, a diferenciação evidente entre responsabilidade civil
e direito penal. Afinal de contas, a responsabilidade civil tem como função princípio a reparação do dano, e que impune conduta e o direito penal vem sido esquecida de uma maneira muito grave, principalmente como nós notamos algumas aplicações muito perigosas de conceitos como os punitive damages, que vêm sendo importados por algumas searas da nossa doutrina de jurisprudência de maneira completamente acrítica. Eu brincava ainda com o Alexandre, que eu dizia o seguinte: esses dias eu li uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que me assustou muitíssimo, em que o autor pregava a aplicabilidade dos punitive damages, apesar do artigo 944 do Código Civil, e o grande fundamento dele era a dignidade da pessoa humana. E aí eu comecei a achar muita graça, porque eu disse, o princípio da dignidade da pessoa humana, né, que teve toda aquela função, principalmente no pós-guerra alemão, exatamente para proteger o cidadão contra o Estado, exatamente para ser um limitador aos exageros do poder estatal, agora ele vem para fundamentar uma pena não prescrita em lei. Ou seja, os punitive damages é uma pena civil sem respaldo legal nenhum. Então, ou seja, eu acredito que aqueles autores que foram os grandes pensadores iniciais do princípio da dignidade da pessoa humana estarão agora se movendo no túmulo, vendo a dignidade da pessoa humana sendo utilizada para fim tão perverso, exatamente porque perverte toda a categoria da responsabilidade civil. Então, realmente, a responsabilidade civil ela é um instituto fundamental da nossa sociedade, mas ela não serve para resolver todos os males da nossa sociedade. Ela, evidentemente, ela tem limites. Bom, e exatamente nessa questão da ampliação do conceito de dano no direito civil, eu acho que um outro conceito que vem tendo muito prestígio no direito brasileiro, hoje ele é quase uma unanimidade na pós-graduação de direito civil, e que me parece que presta um desfavor muito grande na esteira da crítica que eu vinha colocando agora. É achar que realmente o dano é a simples lesão a bem jurídico tutelado, ou então, como diria de maneira mais correta Francesco Carnelucci, há mais de um século, uma lesão a interesse jurídico tutelado. Evidentemente que a lesão a interesse jurídico tutelado ela é fundamental, na minha opinião, e realmente serve para quebrar aquele paradigma que igualava o dano no sentido jurídico a um dano meramente naturalístico, né, que era realmente até um conceito da nossa doutrina civil tradicional. Entretanto, achar que a simples lesão, sem nenhuma consequência negativa, aqueles que os espanhóis tão elegantemente falam de lo menoscabo de bienes, seria realmente uma aproximação evidente com o direito penal. Ou seja, a simples lesão, a simples conduta jurídica serviria já para gerar responsabilidade civil. E esse é um conceito, principalmente quando você vai falar de dano moral, é o mais aceito hoje por grande parte da nossa doutrina. Eu costumo sempre dar um exemplo: se a pessoa está em coma, num hospital, sem nenhum sentido, e uma enfermeira, por um equívoco, acaba deixando cair um bisturi, que faz um corte de proporção razoável na perna do paciente, mas quando esse paciente acorda do coma 4 meses depois, não há sequela alguma, há uma lesão no interesse jurídico da integridade física, sem dúvida nenhuma. Há dano moral reparável aqui? Me parece que não há a consequência negativa, que é um dos elementos essenciais à conceituação do dano, né? E na doutrina internacional essa é realmente a ideia mais difundida hoje, até mesmo na Itália, com Giovanna Visentini, toda a boa doutrina argentina, com Alberto Bueres, Carlos Cova, Alterini na França, e ao menos no Brasil parece que há uma certa cegueira para essa necessidade muito grande da consequência negativa, ou seja, eu preciso que exista a consequência negativa. Na seara do dano patrimonial parece que essa ideia é muito palatável, e aí as pessoas não têm dificuldade de entender, né? Ou seja, se eu estou num processo judicial muito difícil, que ele chega lá no STJ, ministro Galotti, e aí talvez um advogado do interior, ainda inseguro de fazer uma sustentação oral naquele tribunal, acaba contratando um colega de Brasília para ajudá-lo. Só que o colega de Brasília vai a algum evento muito interessante um dia antes, e na hora do julgamento ele perde a hora. E ele não faz sustentação oral, não entrega os memoriais, ou seja, não cumpre o contrato para o qual ele tinha sido contratado. Só que esse caso é integralmente procedente.
Não houve um inadimplemento contratual, sem dúvida nenhuma. Inclusive, se algum honorário já tiver sido adiantado, vai ter que ser devolvido pela resolução contratual que se seguirá. A responsabilidade civil aqui, não há responsabilidade civil, porque não há dano. Então, quando a gente coloca esses exemplos da questão contratual, parece que há uma facilidade muito grande na percepção. Quando nós migramos para o dano moral, e não me parece que seja aceitável uma conceituação diferente para o dano moral e o dano patrimonial, pelo menos no sentido de elementos caracterizadores da figura jurídica, parece que aí sim há uma retração maior, principalmente da doutrina, que se, digamos assim, espelha muito na doutrina do direito civil constitucional. Feita essa advertência inicial, eu gostaria assim, de uma maneira muito rápida, até porque o desembargador Ronei Daniel já me adiantou que ele tem algumas provocações a serem feitas. Então, de uma maneira muito rápida, eu gostaria de dar exemplos, ou seja, ser um pouquinho mais prático, deixar de ser tão teórico, e trabalhar 3 exemplos importantes de como eu vejo essa ampliação do conceito de dano indenizável no direito brasileiro. Bom, o meu primeiro tópico, como acredito que já era esperado, nesse sentido de ampliar o conceito de dano indenizável, eu já estou me sentindo, Daniel, tipo o Calbi Peixoto, que não podia deixar de cantar Conceição nos shows. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, eu acredito que 2 minutos sobre perda da chance. Acredito que esse é um dos exemplos mais interessantes que nós temos de ampliação do conceito de dano indenizável no direito brasileiro hoje. Eu acho que a história desse dano no STJ é interessantíssima, né? No direito brasileiro como um todo, ele foi introduzido na seara jurisprudencial pela culta pena do ministro Rui Rosário de Aguiar Júnior, ainda na década de 90, e como esse nosso evento tem inclusive como subtítulo, né, sugerido pelo professor Otávio, esse encontro da doutrina com a jurisprudência, eu acho que esse é um dos exemplos mais ricos de encontro da doutrina como jurisprudência, porque o leading case de perda da chance, que é de 1990, se deu 2 meses depois do professor Cláudio Couto Silva chamar o professor François Chabat